Eu sou o Tortos e mesmo sabendo que antigamente a Disney não era santa, ainda me surpreende o fato de ela ter um filme onde mesmo que por poucos segundos tenha sangue explícito na tela, as partes baixas de um personagem aleatório sendo mostrado, mesmo que por milésimos de segundos, ou então um corte na cabeça só que de forma literal e sem disfarces, corpos mortos de forma escancarada sem disfarçar e obviamente cenários absurdamente nojentos pra você quando é uma criança. Aparentemente Caldeirão Mágico não era pouca coisa não. O filme começa todo dark com a narração contando a história de um rei tão ruim, mas tão ruim que até os deuses temiam ele, e por causa de ele ser tão ruim, eles acabaram meio que transformando o cara em um caldeirão gigantesco mágico, com um poder inacreditável. E agora nos tempos entre aspas atuais, o rei chifrudo queria pegar esse caldeirão e usar o poder para criar um exército de mortos-vivos e assim criar um novo mundo. Aí o filme que tava todo dark começa a ficar padrão Disney, todo colorido e leve. Então a gente conhece o nosso protagonista, o Taran, que às vezes eu vou chamar de protagonista mesmo porque o canal é meu, pô. Enfim, basicamente, além de cuidador de porcos, ele queria ir pra guerra. Sim, ele é idiota. Meia hora de papo com o Thomas Shelby e ele esquece esse papinho aí de guerra. Além disso, ele cuidava de uma porquinha que nem ele sabia, mas era mágica, basicamente tinha um olho que tudo vê, e quando os poderes dela despertam, meio que o velho que cuidava do Taran e da porquinha usa esses poderes para ver o que o Rechifrudo tava fazendo, mas como o Rechifrudo sentiu a presença da porquinha, o velho manda o protagonista junto dessa mesma porquinha fugir em direção ao infinito e além. Mas obviamente que no meio da viagem, o idiota do Taran, vulgo o protagonista, perde a porquinha e no meio da sua procura dessa mesma porquinha, ele acha essa coisa aqui, que pra falar a verdade eu não faço ideia do que é, porém de uma coisa eu sei, tá aqui um dos personagens mais irritantes já feitos pela Disney, eu não tô nem exagerando. Enfim, esse bicho basicamente abandona o Taran depois que ele acha a porquinha. O problema é que dois dragões também acharam ela. Nisso o Taran beija o chão, a cena do sangue acontece e assim, a cena de sangue, mesmo do jeito que tá nesse filme, eu não esperava ver vindo de uma animação da Disney, mesmo na sua época nada santa. Mas enfim, quando o protagonista descobre que vai precisar ir no castelo do Rechifrudo, o cagaço bate. Só que uma coisa que eu não falei é que você podia deixar o like e comentar bombom de morango só pra ajudar no engajamento do vídeo. Mas agora falando sério, outra coisa que eu também não falei é que até o momento que eu tô falando desse filme, ele meio que fica trocando a vibe. Uma hora os cenários são num estilo mais leve, padrão Disney, e uma hora é um bagulho nojento, assustador pra quando uma criança tá assistindo, sabe? E no castelo do Chifrudo é basicamente assim, o mais nojento e pesado e assustador possível pra época. Mas assim, é nojento mesmo, o design em geral não é igual tipo as animações recentes da Disney, que só escurece a cena e meio que dá um tomzinho dark porque tá escuro. Não, o lugar é puramente nojento. Ora, mas que pena. Eu queria tanto encontrar alguém que me ajudasse a escapar. De novo, se você é uma criança vendo isso, você sente um medo, tá ligado? É muito doido ver isso em um filme da Disney, hoje em dia, é claro. Mas enfim, lá o Taran reencontra a porquinha dele e basicamente eles têm uma opção. Ou faz ela basicamente ver onde é que tá o caldeirão mágico e contar pro Rechifrudo, ou a porquinha vai perder a cabeça. E essa cena é escancarada, tá? Não é disfarçado, não tem entrelinha pontilhada, não. É corta-lhe a cabeça literalmente. Enfim, mesmo apesar de tudo isso, o Taran consegue escapar e salvar a porquinha, mas é preso no meio do processo e ali na prisão ele encontra a melhor personagem desse filme, ao mesmo tempo que também é a princesa mais esquecida da Disney. Mas desse tipo de coisa eu já tô meio que vacinado, sabe? Eu ainda não me conformo mesmo é que a Mérida, que é de outro estúdio, é considerada uma princesa da Disney pela própria Disney, mas aqui da de Atlantis não. Você vê que Valente tem mais cara de Disney do que Pixar mesmo. Mas enfim, a princesa ajuda o Taran a sair dali, no meio disso ele encontra uma espada mágica, que basicamente faz ele invencível e ajuda os dois a escaparem. E acabou, né? O garoto fica cheio de confiança, mas é aquilo, com a espada mágica até eu. O problema é que ele começa a agir como um otário com a garota, sendo que tudo isso só foi possível graças a ela. Mas pelo menos o filme não fica nesse draminha, eles se resolvem rápido. Aí também tem esse senhor aqui que, bom, ele tem um total de zero utilidade no filme. Eu nem sei por que colocaram esse personagem ali. E infelizmente eles encontram essa coisa insuportável de novo. E no meio da procura da porquinha, eles vão parar nessa casa dos parentes da Sininho. Quer dizer, eu sei lá o que essas coisas são. O que importa é que a porquinha tava ali e tava bem. Só que agora eles precisavam ir até umas bruxas que sabiam onde o caldeirão mágico tava, pra assim poder destruir ele. Mas aí chegando lá, as bruxas chegam e falam pro moleque: a espada pelo caldeirão. O problema é que não dá pra destruir o caldeirão. A única forma de impedir o Chifrudo de usar ele é alguém dando a vida pro caldeirão em troca disso. Mas é aquilo, né? Antes dele terem a chance de pensar em alguma coisa, os capangas do Rechifrudo pegaram eles, e aí o Chifrudão finalmente consegue trazer o seu exército de zumbis. E eu devo dizer que a cena em que os zumbis estão chegando é bem macabrinha, viu?
Mas enfim, o Dog, que sabe, ele sempre foge nas piores situações possíveis, basicamente agora ele toma vergonha na cara e aparece pra salvar todo mundo. E quando o protagonista, vulgo Taran, tava lá pra se sacrificar, pra impedir que o Rei Chifrudo morresse não, pegasse o exército zumbis e destruísse o mundo e criasse um novo mundo, porque assim, de uma forma bem resumida de novo, você faz um sacrifício e o caldeirão atende seu pedido. Você faz outro sacrifício e o caldeirão atende seu pedido. Então vai ficar meio que nesse loop, ou mais ou menos assim, sabe? Só que aí quando o Taran tava prestes a sacrificar, aquele cachorro, ou seja lá o que é isso, meio que se sacrifica no lugar. E eu dei graças a Deus por isso. Foi um pequeno momento de felicidade assistindo esse filme. E eu sei que pode parecer cruel da minha parte estar falando isso, mas sério, quando você assiste a animação, você vai ver o quão irritante, o quão insuportável esse personagem é. Eu não gostava muito do galinho lá de Moana, mas esse aqui conseguiu meio que roubar o lugar, sabe? Porque meio que ele é um pet, mais ou menos, entre muitas aspas. Enfim, ele só é irritante, só é muito irritante. Porém, mesmo parando, o exército inteiro, basicamente só um dog esquisito, não era bastante pro caldeirão chegar e falar, não sei. Então o rei, na tentativa de mandar o protagonista de base pra conseguir de novo o exército dele, quem acaba indo de base é ele. Porque meio que o caldeirão tava com muita fome, e só um pouquinho de alma não ia servir pra ele. E numa cena bastante assustadora, eu diria, acaba que o Rei Chifrudo vai de base. No fim das contas, basicamente, a criança, a princesa, o cara aleatório e o dog salvaram o mundo e ninguém vai saber disso. Tipo, ninguém vai saber que eles derrotaram um grande mal. Mas também o filme, ele não explora muito essa coisa de, todo mundo tem medo e não sei o que. É muito fechadinho nos personagens específicos. Mas enfim, no fim das contas, como eu falei, eles salvaram o mundo e perderam aquele dog chato. Que bom, convenhamos, vai. O personagem, eu não sei se ele é um cachorro, mas ele não era um personagem interessante. E assim, você lembra das bruxas? Pois é, elas meio que voltam de novo. E é engraçado porque essas bruxas, elas têm poder pra caramba, elas podem até reviver as coisas das pessoas, mas meio que elas não faziam nada contra o rei. Eu acho que é aquilo, né? Não tá incomodando elas, então elas não estão nem aí. Enfim, elas meio que em troca do caldeirão mágico salvam o dog da morte. E nós terminamos o filme com um clássico final feliz da Disney, porque independente de tudo que ela pôs nesse filme, tem que ter um final feliz. No fim das contas, e assim, meio que acaba com todo mundo indo junto pra sei lá onde. A gente não sabe muito sobre a princesa, a gente não sabe muito sobre o senhor, a gente não sabe muito sobre o cachorro, mas eu também não me importo. E a gente não sabe muito sobre nada, na verdade. É meio vazio, de certa maneira, esse filme. Só que no fim das contas, a animação ela não é ruim não, tá? Mas ela também não é, nossa, que incrível. Ela vale o seu tempo pela surpresa e pela experiência, se você tá assistindo pela primeira vez. Mas eu acho que você vai esquecer dela logo depois que você terminar. E nem vem com esse papinho de, é claro, é antigo, é outra época e não sei o que. Calma lá, meu amigo. Tem animações antigas que dão de 10 a 0 nas recentes. Nem sempre ser animação antiga é sinônimo de ser ruim, ou justificativa pra qualquer outra coisa, sabe? O ponto aqui é que só a história não foi bem contada, nem muito aprofundada e blá 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 blá. Os personagens não são tão legais, exceto a princesa, ela é muito carismática. O vilão tem um design bem legal e, bom, é isso. Eu recomendo sim que você assista esse filme e tire suas próprias opiniões, porque eu sou só um cara contando as experiências que ele tem assistindo animações, nada além disso. Não tire como certeza uma coisa que eu tô, sei lá, falando há 8, 9 minutos. Mas enfim, obrigado por me ouvir até aqui, te vejo numa próxima, se tiver uma.